Com mais de 40 anos de tradição, a Mercearia Tóquio já é um pedacinho da Ásia no centro de Belo Horizonte. Lá é um dos principais lugares para encontrar produtos japoneses e aprender mais sobre essa cultura. E o Minha Mercearia Tóquio é uma tradição, na cidade, já existe há muitos anos quando a gente fala em produtos japoneses, produtos orientais. Me conta um pouquinho da história aqui do lugar. Então, a Mercearia Tóquio ela existe aproximadamente uns 42 anos. É uma empresa familiar. Na minha família não é a fundadora, existiam outros donos, né? Meu pai pegou o ponto. E ela segue até hoje. Ela era uma loja bem pequenininha, bem voltada para o público da comunidade japonesa de Belo Horizonte, né? Só que teve uma inversão. Agora, meu público-alvo aqui, a maior parte é de brasileiros que agora têm conhecimento com relação à culinária japonesa, à cultura oriental, não só japonesa, oriental coreana, chinesa, tailandesa. Então, aqui você separou o que pra gente? Então, aqui eu separei os itens. Só um exemplo, né, do que a gente come, do que o japonês come no dia a dia em casa. Entendi. Né? Então, assim, toda refeição nossa, geralmente, além do arroz branco japonês, a gente vem com uma conserva, pode ser agridoce, pode ser salgada, pode ser só ácida. O natto, que é uma soja fermentada, porque muita coisa da culinária japonesa é a base de soja, né? E as massas de peixe. Tem muitos pratos típicos, a maioria a gente utiliza. Agora está em modo lamen. Sim. O pessoal utiliza isso aqui no lamen. Ah, é o sim, Naruto. olha. E aqui, o que é que tem? Então, aqui eu coloquei só alguns exemplos do que é mais típico e que é mais interessante para o brasileiro. Sim. Tá? O que tem mais saída aqui, que é o rolinho primavera, né, o harumaki. Ele é mais conhecido da culinária chinesa, mas também faz parte da culinária japonesa. O gyoza, que também é origem chinesa, mas é extremamente popular no Japão, né? Que a gente faz no vapor. Isso aqui é um produto originado do tofu. Olha. Isso é um tofu frito. Né? Aqui os meus clientes que utilizam a AG é o pessoal que faz a comida caseira mesmo. E aqui então? Aqui é a parte das massas. Né? O yakisoba, que é o prato mais conhecido do brasileiro, né? Tem outras coisas que são coreanos, lamens coreanos, tem massas que vêm do Japão também. Normalmente no Japão o yakisoba não é tão popular quanto esses outros que são algumas sopas especiais que a gente soba, prepara. udon. Isso, lamen, né? Udon. Isso. Tá japonês. Tá melhor do que eu. Qual que é a diferença desse arroz para o arroz tradicional de comida brasileira? O arroz tipo japonês, ele tem um teor de amido mais alto, né? Ele tem aquela característica de ser um pouquinho mais grudadinho, né? O sabor também é um pouco diferenciado, então não tem como você preparar sushi ou gohan, que é o arroz do dia a dia, com arroz brasileiro. Entendi. É uma qualidade diferente que chega próximo ao arbóreo. Entendi. A gente conhece bastante o shoyu, né? Mas eu tô vendo aqui que tem molho de tonkatsu, tem o ponzu. Qual que é a diferença desses molhos? São para preparar coisas diferentes? O shoyu seria o nosso substituto do sal, né? Agora o tonkatsu, ele parece mais com molho inglês. Ele não tem shoyu na composição. E o ponzu nada mais é do que um shoyu com alguma coisa ácida. Pode ser um limão, pode ser um vinagre, que a gente utiliza em saladas, em marinados. Né? O tonkatsu, hoje em dia o pessoal utiliza como se fosse um shoyu também, só que ele deixa a comida mais adocicada. Ele lembra um pouco o nosso molho inglês. Gabriela Harui é neta dos fundadores de um dos principais restaurantes japoneses de BH, o Sushi Naka.
A partir das suas origens familiares e raízes orientais, ela está à frente do Pokesin, que combina técnicas e pratos da culinária japonesa ao tradicional poke havaiano. O poke, ele surge no Havaí, enquanto esse bowl, com base de arroz e atum. À medida que ele vai ganhando o mundo, ele ganha ingredientes característicos de cada região. Como que eu descobri o poke? Um cliente do Sushinaka me apresentou o prato, me explicou como que funcionava. Eu falei, nossa, é muito interessante, porque como que é a minha alimentação dentro do Sushinaka? Eu chego, pego os ingredientes que eu tenho à minha disposição e monto meu bowlzinho. Então, eu conseguia trabalhar com os ingredientes que eu tinha, mas também não é aquela rigidez da culinária japonesa. Porque... Que é muito tradicional, né? Sim, você não vai poder colocar fruta, o corte é esse, o padrão é esse, não se mistura. E foi o que eu sempre aprendi dentro do Sushinaka, tradição, tradição, repetição. Então isso me deu muita liberdade. Eu gostei muito do prato por essa versatilidade dele. As pessoas, quando se fala em culinária oriental, né? Ou a gente pensa em comida chinesa, que são aqueles fast food de comida chinesa que a gente já conhece bastante aqui na cidade, ou são os sushis. Só que essa culinária, principalmente a japonesa, ela é muito mais rica e vai muito além disso, né? E me corrija se eu estiver errado, mas a comida do dia a dia no Japão não é nem o sushi. Como é que vocês trabalham isso? Você que vem de uma família japonesa, como é que essa tradição da culinária aparece no dia a dia da família? Isso é sempre a primeira barreira a ser quebrada, né, quando fala de culinária japonesa, porque eu não gosto de sushi. Isso me soa tão absurdo. Eu falo, é como se falasse, eu não gosto de churrasco, então eu não gosto da comida brasileira. É algo próximo disso. É isso que você falou, a culinária japonesa, ela se baseia muito em legumes, muito nesse frescor, que foi o que a Unesco considerou como patrimônio imaterial da humanidade, que é o Ashoko. O japonês, ele cozinha com o que ele tem à disposição. E o que você tem à disposição normalmente são os legumes. E é isso. Me conta um pouquinho então do que é que tem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem o broto de bambu, o moyashi é o broto de feijão. Ele não vai na terra, é só no processo de lavagem dele que ele começa a germinar. Ele é crocante, tem um sabor mais adocicadinho. Aqui está o tamagoyaki, que é um omeletezinho tradicional japonês. Ele é feito com várias camadas fininhas. Ele é um pouquinho adocicado. E no Japão você vai ver cada casa com a sua receita. Ele é bem legal e o público tem gostado bastante dele. O tofu é o queijo de soja. E aqui eu quis criar um ingrediente diferente. Então eu peguei o tofu, como ele já é um queijo, falei, vamos fermentar, né? Coloco ele no miso, ele começa esse processo de fermentação, dá esse sabor mais azedinho. Depois a gente grelha, porque eu queria dar uma outra textura. E aqui no poke... É um poke completo. Um poke completo. No caso, esse a gente fez com arroz, porque estamos falando da culinária japonesa, mas na casa a gente tem outras opções. Aqui estamos com atum, que é um peixe muito consumido no Japão. Temos o shimeji, que é um cogumelo e também é uma coisa que o brasileiro não tem tanto costume, esse consumo de cogumelo. Temos uma berinjela grelhada, que isso já é uma brincadeira que eu fiz, porque lá no restaurante a gente serve ela inteira com molho de miso. Aqui eu quis fazer ela com uma apresentação mais delicada e a gente corta ela fininha. A pipoca, eu até hoje não vi isso, não sei se fui eu que criei, mas ela ficou bem legal. A gente... É muito boa essa pipoquinha de arroz. Assim, cozinha, seca, depois frita ela e tempera com nori. E os clientes ficam perguntando, mas o que é? Eu não sei explicar, é uma pipoca de arroz. A Gabriela vai ensinar pra gente uma conserva japonesa muito comum, que é o sunomono. Anota aí os ingredientes. 500 gramas de pepino japonês, 25 gramas de sal, 35 ml de vinagre de arroz, 20 gramas de açúcar e 25 ml de água. Gente, esse aqui é o pepino japonês, ele é um pouquinho diferente do que você vai conseguir encontrar, que é o que a gente usa em casa, né, que é aquele maiorzinho. A diferença dele tá na crocância, ele é mais crocante e eu acredito que ele tem mais sabor. O processo, ele tá lavadinho, a gente só vai tirar essa pontinha, desperdiçar o mínimo possível.
e fatiar ele. Com relação à espessura, meu pai sempre me falou para fazer ele bem fininho, só que eu prefiro ele com uma rodelinha um pouquinho mais grossa, que eu acho que ele fica mais crocante. Eu gosto mais dessa textura. Então, em casa, vocês podem fazer das duas formas e ver como vocês preferem. Com casca, vai com casca e tudo? Vai com casca e tudo. Só tá lavado e tira as beiradinhas dele. Vou colocar numa vasilha. E aqui a gente vai fazer o processo de desidratar. Ele fica mais crocante. Com relação ao sal, não precisa preocupar, porque ele vai sair todo, ele entra aqui na receita só para desidratar. Depois a gente lava. Ó, tá só o sal e o pepino. Eu vou dar uma amassada nele. Tá amassando mesmo, né? Amassa bem. Ele até quebra, assim, não tem problema algum. Aí você vai ver que ele começa a soltar a água dele, olha. Soltar um pouco da semente também. Já tá prontinho. Se você quiser deixar ele mais crocante, você pode deixar ele descansando um tempinho um pouquinho maior, mas eu acho que não tem necessidade. Agora eu só vou lavar isso daqui pra mostrar pra vocês, tá? É só tirar esse gosto de sal que vai ficar. Então a gente lavou ele, tirou o sabor de sal que tava, porque o sal entra só pra desidratar. E ele fica dessa forma. Ele pode ficar mais sequinho, é só você deixar ele mais tempo no sal. E agora a gente vai entrar com um molho, que é simplesmente vinagre. Esse é algum vinagre específico? Sim, a gente usa o vinagre de arroz porque o sabor dele é neutro e a cor também. Entendi. Por exemplo, se a gente usa aquele de maçã, ele já tem um resquício de sabor e cor. Então, assim, como aqui é bem demonstrativo, vai ser bem pouquinho. Ó, coloquei um pouquinho de vinagre. Açúcar. Açúcar cristal mesmo. Açúcar cristal, você pode fazer com o açúcar que você preferir. Água. Ele tá pronto. É só isso, é muito simples, Olha não só. não tem segredo nenhum. E aí você pode comer ele em salada, pode complementar, né? Agora você pode entrar com cani, com gergelim, com polvo, pode fazer com outros tipos de ingrediente. Entendi, mas a gente não tem que esperar? Já dá pra comer ele assim? Já dá pra comer assim. Ele vai alterando o sabor, porque a ideia da conserva, né? Assim, dependendo de quanto tempo ele vai alterando, mas aqui ele já tá bom.